Eu sou João Batista Barbosa, nasci na estrada de Campo Jordão, onde está perto da Ponte do Costinha, aquela fazenda lá. E fui criado em Boquirinha e tive na escola lá, a professora era a dona Ana Isabel Barbosa. Tinha alguns colegas que hoje estão aqui em São José, que é o José Félix de Tal, Miguel Félix de Tal, enfim, a família de Tal, que tinham loja no Boquirinha, né? Depois eu vim para a cidade e completei o terceiro primário no Olímpio Catão. O professor era o professor Virgílio Rosa da Silva. Os colegas, alguns que tinha, eram Genésio Lemes e Lico Pinto da Cunha, Anésio, que é o açougueiro, era açougueiro do mercado, não lembro o sobrenome dele, eu, Dionísio Alves, esse foi o do terceiro ano, né? E também eu sou descendente do bispo, que foi fundador de São José dos Campos. Então, esse bispo ele veio de Portugal, veio para São Paulo. Depois de São Paulo ele veio para aqui, ele foi um político aqui também, né? Daí ele então construiu essa fazenda, ele tomou conta dessa fazenda lá, que é a Fazenda das Irmãs, lá no Jaguari, né? E lá então ele tinha umas escravas dele. Lá ele teve um relacionamento com uma das escravas, é onde nasceu então esse que Luiz Manuel Augusto de Araújo, que é o filho dele, o neto dele, não sei, é da descendência, né? Que hoje... olhando sempre para a câmera, por favor. Que hoje é sempre o... como é que se diz? Hoje é... não sei se é avô da minha avó, ou se é pai da... esse Luiz Manuel Augusto de Araújo é pai da minha avó. Agora não sei se ele era filho do bispo, ou se ele era também neto do bispo, né? Sei que ele era descendente. E depois, então, houve esse outro irmão da minha avó, que era um pistoleiro, chamava Gregório, tratava ele de Gregório Bispo, né? Por causa do bispo. O nome dele certo, não sei. Esse aí, ele morreu no ano de 1894. 94 ou 96, não estou bem certo. Que a minha mãe nasceu nessa época. Minha mãe estava com 10 dias quando ele morreu, lá em Torrinha. Ele foi matado lá, né? E daí então surgiu toda a família bispo, que tem em Santana. Hoje é tudo descendente desse bispo, né? O lugar que eu morei em São José foi, primeiramente, eu morei em Boquirinha, né? Em Boquirinha eu morei e trazia carro de lenha para a cidade, para vender também na cidade, que não era fogão a lenha, né? E de lá eu morei em diversos lugares, morei também na Água Soca, mas antes eu morei em Boquirinha, né? Morei em Boquirinha, morei em Água Soca, lá perto, não sei explicar agora, depois daquela, como se chama? Aquela cachoeira que tem lá, subi naquele morro daquela ponte pensa que tem lá, eu morei. A fazenda lá era da dona Rufina Arantes. Meu pai tomou conta da fazenda lá. Isso foi em 1930, 32 mais ou menos, né? Depois de 32 eu tive na cidade em 32, trabalhei no comércio em 32, né? E depois a gente voltou, eu fiquei no Boquirinha bastante tempo, né? E foi lá que eu estudei, assim, primeiro ano, segundo ano, na Boquirinha com a professora Dona Ana, a Ana Isabel Barbosa, onde eu tinha colega lá do Boquirinha, era José Félix de Tal e Miguel Félix de Tal, que hoje moram aqui na cidade, né? Esses são os colegas que eu lembro deles. Depois eu vim embora para a cidade, então fui estudar no Olímpio Catão.
no antigo Limpo Catão, não é nesse novo agora, né? E aí a gente estudou lá no terceira série. O professor era Virgílio Rosa da Silva. E antes disso aí eu tive também uma professora que era Odila Cursino, filha do coronel João Cursino, mas essa foi no primeiro ano. Foi em 1928 que a gente morou aqui na cidade também, né? E no primeiro ano que a gente teve com ela. E depois a gente tivemos no Boquirinha, depois que a gente voltou do Boquirinha, a gente voltou aqui de novo para a cidade. Aí então continuei a estudar no terceiro ano aqui, né? Que é esse professor Virgílio. E dali, depois que eu estudei, eu trabalhei um pouco no Jaguari, num armazém que tem naquela ponte lá do Jaguari, para cima da Matarazzo. Lá era a Companhia Juta. Eu trabalhei naquele armazém da Companhia Juta também, né? Depois a gente saiu de lá e vim para a cidade. Aí que eu trabalhei então no bar Hélio, que era de José Savastano. Depois lá trabalhei na Casa São José, que hoje é Ferragem São José, ali de frente ao cinema, né? Vitório Penelope. Depois ali fui trabalhar na Tecelagem Paraíba. Trabalhei um pouco de tempo na Tecelagem Paraíba. E daí é que eu saí de lá para vir trabalhar com a carroça de água da Vila Ema. Então a carroça de água da Vila Ema, a gente tinha carroça com uma caixa de ferro galvanizado, com 2 torneiras, a carroça toda pintadinha de branco, com os iniciais Água, classificado natural da fonte Vila Ema. E ali eu já tinha PL1, né? Então a gente fazia propaganda da água através da PL1. Tinha um sininho que a gente entregou para a pessoa que estava fazendo a propaganda. Ele batia o sininho e dizia assim: quando vem bater esse sininho na porta de sua casa, vê que tem uma carroça de água aí na porta, que é água classificada natural. Ele dizia, né? Então, a gente fornecia as pensões e também as casas, porque a água daqui vinha de lá da Boa Vista e não dava para toda a cidade. Depois rompeu também o cano lá e aí precisava então vir do Paraíba suja. Conforme a água vinha suja da cidade, a gente fazia então aquela entrega de água limpa, né, da fonte para todas as pessoas, inclusive para as pensões, para os bares, né, para as casas de família. E era dividido em 2 zonas. Tinha a zona sanatorial e a zona da cidade, né? Então a minha divisão ali era ali na Praça Ponço Pena. Da delegacia para lá, era para o lado da cidade, eu fornecia aquela parte para lá. Apesar que lá também tinha muita pensão daquele lado, né? Mas a zona sanatorial ficou dividida em 2 partes. Tinha uma outra carroça, o seu Júlio Cruz, que fornecia a zona sanatorial, né? Olha, eu antes já existia água, já o seu Júlio fazia já as 2 partes, né? Antes, mas eu comecei em 37. Bom, a ideia surgiu porque a Vila Ema foi loteada, né? Era propriedade do Dr. Lindenberg. E ele então pegou essa água, foi em São Paulo, analisou, viu que dava para vender, então entregou para o seu Júlio, que era corretor dos terrenos, né? E ele começou a fornecer água para a cidade nesse sentido, porque a quantidade de água que vinha de lá da Boa Vista não supria a cidade, porque não existia meios de bomba, essas coisas todas que pudesse fornecer, né? A quantidade também era pouca, né? Então a gente aproveitava fazer. O movimento da cidade era bastante por causa de muita pensão, muita coisa, então tinha muita gente, então era necessário que viesse essa água. Então surgiu essa ideia de eles analisar a água e começar a fornecer, né? Olha, comigo trabalhava um menino que chamava José Aparecido Congo, um pretinho. E com o seu Júlio Cruz trabalhava. Eu conheci ele por João Alemão, né?
Depois esse João Alemão trabalhou no São Remo também, junto com aquele cozinheiro que a gente falou, né? Então, esse João Alemão trabalhava junto com o seu Júlio e o José Aparecido Congo trabalhava comigo. Agora esse José Aparecido Congo, depois que ele cresceu, ele foi para o Night Club. Ele fazia parte da direção do Night Club. O Night Club era na Avenida era na Rua São José, era um clube de preto, né? Então ele foi participar lá como alguma personagem de lá para dirigir o Night Club, né? E a gente também, às vezes, brincava um pouco lá também, junto com o pessoal, naquele Night Club lá, né? Tudo. Conforme desce como chama, o Padre Rodolfo ali, a rua Padre Rodolfo, tinha no final dali da rua, era em frente da casa do Dr. Edson, hoje, né? Que faz aquela rua por trás ali. Então ali parava a rua ali e tinha dali para baixo, no fundo da chácara do seu Júlio Cruz, que era de frente para a rua Padre Rodolfo, era um matão. E esse matão pertencia ao Vicentino Aranha. Então seguia uma cerca do Vicentino Aranha e seguia outra cerca para cá, que ficava no fundo dessa cerca, que fazia frente com coisa, era a Fonte Vila Ema, na parte de baixo, lá perto do Idoca, né? Então lá tinha uma caixa grande para reservatório, esse era o reservatório da Vila Ema, né? Vou falar do reservatório da Vila Ema primeiro. Então, esse reservatório, ele caía toda a água ali naquele reservatório, depois a gente ligava o motor para a Vila Ema. E a caixa d'água do reservatório, que ficava em cima na Vila Ema, ficava na Padre Rodolfo mesmo. Num lote bardio que tinha ali, tinha a caixa d'água, né? E a gente mandava para a Vila Ema. Aí depois, a outra fonte ficava debaixo de uma casinha feita de sapê, uma biquinha de água, que caía em 3 reservatórios. Enquanto enchia aqueles 3 reservatórios, a gente ia assim para a cidade, né? Quando a gente voltava, aqueles 3 reservatórios estavam cheios. A gente tornava a encher a carroça e subia para levar para a cidade a água. A gente fazia uma base de 1.600 litros, 1.200, 1.600 litros de água para a cidade durante o dia, só eu, né? Tempo de calor. Agora, tempo de frio, que era menos água que se consumia, a gente fazia mais ou menos 800 litros de água, né? Porque cada viagem que a gente dava era 400 litros. Então a gente fazia essa viagem e vendia o garrafão a R$200 e o balde a R$400, dinheiro daquela época, né? Aí quando foi em 41, já posso falar também, né? Já. Então em 41 a gente parou de vender porque o Francisco José Longo fez o tratamento de água em 40, em 41 foi inaugurado. Aí quando foi inaugurada a água, a gente ficou reduzido a freguesia da gente, porque começou todo mundo a partir para a água tratada, né? E foi diminuindo a freguesia e a gente foi obrigado a parar. Então eu parei em 41 e continuou o seu Júlio mais um pouco de tempo, não sei quanto tempo ele continuou ainda, né? E eu parei, daí eu fui trabalhar no Vicentino Aranha. A Vila Ema era poucas casas, né? Todas aquelas ruas já existia. Ali na chácara do Remo, ali era uma chácara grande. Antes não era dele. Era de um senhor que trabalhava no Correio, chamado Saúl Formiga. Depois passou para o Remo, né? E ali as casas não tinha luz nas ruas, não tinha ônibus para a cidade, tinha nada. Então o transporte ali, para a gente ir para a cidade, era bicicleta, né? Bicicleta, quem tinha algum carro, ia de carro. Quem não tinha carro, ia a pé ou ia de bicicleta, né? E, então, poucas casas, a maior parte dos terrenos tudo bardio, que a gente sortava animais ali, né?
Os animais eram tudo solto ali na Vila Ema, não tinha pasto, não tinha nada. Sortava ali, quando chegava de manhã, a gente ia procurar, a gente vinha até onde está ali, ó, como é que chama? Que negócio da prefeitura lá, que tem o tobogã ali, de Mar de Barro. De Mar de Barro também, naquele tempo, não existia. Então depois foi aberto a de Mar de Barro, numa ocasião que o de Mar de Barro estava candidatando a governador de São Paulo, né? Não me lembro a época. E o doutor Vicente de Barro era primo dele e era dono da Vila Gabi. A Vila Gabi hoje é Vila Diana. E a Vila Diana ia até a Presidente, aquela de frente ao sanatório, como é? Presidente Meireles, né? Ali era uma cerca. E a cerca batia já com o terreno do pai do Michel, José Antônio Neme, que era outra chácara que fazia frente para Rouparebu. Então todo aquele trecho ali não existia, era tudo campo. E quando abriu a de Mar de Barros, ainda assim mesmo, abriu até a estrada Rio-São Paulo, que hoje é Vila Lobo. Hoje é Vila Lobo ali. Antigamente era a estrada Rio-São Paulo, né? Então ela ia só até ali, a de Mar de Barro, né? Então o Vicente de Barro construiu naquele trecho ali da Vila, antes que era Afonso, naquele pedaço ali, ele construiu um rancho do bicho da seda. E ele criava bicho da seda ali. Então tinha plantação de amora ali, para criar o bicho da seda. E aí depois, passado muito tempo, acabou tudo aquilo lá, porque aí abriu o Maringá também, né? Abriu o Maringá também, que era tudo chácara, ali no Maringá era tudo chácara, né? Ele tinha um negócio bem no meio lá da chácara, né? Um prédio feito assim, com um negócio para atingir os astros, né? Para ver como é que era. Então não lembro mais direito como é que era, não sei que era ali. Logo para trás daquele primeiro prédio ali entrando para Vila Ema, né? Que ali toda aquela chácara, toda aquela rua ali, até lá na outra esquina, pegando a Madre Paula, pegando a professor Jorge Barbosa, pegando a outra por baixo ali, era tudo chácara dele, até no outro, era um quarteirão inteiro a chácara dele, né? Então na ponta ali, de frente para Madre Paula, era o negócio dele, fazer a pesquisa dele, né? A assinatura de água a gente fazia assim, a gente vendia avulso. Então as pessoas chegavam, quanto é que você cobra por mês? Então a gente fazia, olha, a gente vai fazer um preço para o senhor por mês, no sentido seguinte, o senhor paga 5 cruzeiros por mês, o senhor tem 30 garrafões de água. E então o senhor levava vantagem em 10 cruzeiros, né? Como é que diz? Era 6 cruzeiros, ele levava de 1 cruzeiro. Então, 5 cruzeiros ele pagava por mês. 5 reais. Não era 5 cruzeiros, era 5 reais. Que é o dinheiro da época, né? E quando ele não queria, então a gente cobrava só 200 reais mesmo o garrafão, né? Daria 6 cruzeiros. Então, para essa assinatura, a gente dizia para ela, o senhor tem que contribuir, tanto no frio como no calor. E ele aceitava. Então deixa 2 garrafões para mim. Então a assinatura seria 10 reais, né? E a gente vendia para as pensões também, a gente fazia um preço assim de 30 reais, 35, 40 para as pensões, porque era a maior quantidade de água. Às vezes 2 latas de água, o 3 balde, né? Então na medida que a gente fazia o preço daquilo lá, a pessoa pagava por mês pra gente, né? Biquinha de água existia bastante, né? Tanto ali embaixo, no banhado ali, beirando a linha da central,
Ainda parece que existem umas bicas d'água ali, né? E aqui na Vila Bandeirantes também, que é de frente para o Fundo de Vale, ali existia o Frederico Miassi, era um italiano muito antigo ali, hoje até foi ele que vendeu tudo, a Vila Bandeirante ali, né? Então ele tinha uma bica d'água ali, que os filhos dele saíam com garrafão vender também na cidade, mas vendia 2 garrafão, 3 que eles levavam assim de manhã quando ia para a cidade, outra hora voltava de tarde, levava mais 2, 3 garrafões e vendia assim. Então tinha uma biquinha d'água ali. E depois tinha uma outra água que hoje está na Vila, acho que é Vila Cândida lá, né? Antigamente era Fazenda Pingo d'Água, chamava. Então lá tinha uma fonte de água lá, que chamava Canindu. E tinha um senhor que trazia de lá, vendia do lado de Santana, né? Ele quase nunca chegava para o lado da cidade, porque a freguesia da Rua Barbosa ali era tudo minha, né? Eu descia até o viaduto entregando água. Então aquela freguesia ali era toda minha. Então ele fazia Santana, com água Canindu. E ali na Mascarenha também, no tempo que o Dr. Pedrinho Mascarenha era prefeito, ele falou comigo que ele tinha uma água na Vila Mascarenha ali, não sei se é na linha, na beira da linha, porque ali Vila Mascarenha ia até a linha, né? Não sei se era na beira da linha, que era também na chácara dele, ele queria que eu arrendasse dele. E lá embaixo, no fundo do depósito da Luquete Simão, era também uma chácara do João Costa. Ele também queria arrendar para mim essa água. Então aquela água atingia aquela linha, aquela variante que tem lá. Hoje é variante, né? Por dentro da chácara dele é variante. Atravessa ali, passa beirando a Vila São Paulo. Naquele fundo ali, ele tinha uma mina d'água ali que ele queria arrendar para a gente. Mas nunca a gente fez isso aí, né? Então, às vezes alguma pessoa trazia de lá também para a cidade com lata, né? As mulheres bardeavam com lata para ganhar alguma coisa. Mesmo para pensão, alguma pensão eles levavam também. Então o motivo era esse aí. Agora a Vila Maria, eu vou falar um pouco da Vila Maria agora, né? Vila Maria, quando loteou a Vila Maria, era da dona Mariquinha Vasconcelos. Ela loteou lá. Então, quando loteou, foi vendido os lotes e era feito poço de água. E, então, aqueles poços davam 28, 30 metros, né? Porque a água do centro da cidade, no início, não dava mesmo para ir lá, né? Então foi feito poço. Então depois, com essa vinda da água que o Zé Longo colocou, engenheiro José Longo colocou, melhorou, porque daí deu para atingir a Vila Maria e foram entupindo os poços que tinha lá, né? E acabou. Então, abastecendo a cidade com água tratada, né? A fonte que subia água para Vila Ema diminuía bastante, então a gente não podia ligar muita água para Vila Ema. E sempre havia reclamação das pessoas para a gente, né? Tem uma ocasião até que a gente discutiu bastante com o Luiz Bertazzi também, que é uma personagem daquele tempo, né? Que mora até hoje na Vila Ema, né? Então a gente teve discussão com ele e tudo, por causa da... Ele veio falar comigo que por que não tinha água. Eu digo, eu não tenho, não posso queimar o motor do homem lá embaixo, né? Então quem conduzia essa água para cima era um motor que tinha lá embaixo e era ligado, a hora que eu levantava para começar a trabalhar, eu ligava o motor. Mas era um negócio de 1 hora, 2 horas mais ou menos, já tinha que desligar, né? Olha, da fonte lá da Vila Ema foi feito em São Paulo, né? Não sei que lugar que foi feito, porque foi o dono que levou. Então, esse foi feito o teste lá e foi trazido um papel de lá com a análise da água. Foi feita uma análise da água lá. Então foi constatado assim que ela era calcificada mesmo, né? E aí a gente colocou na carroça da gente, a gente colocou aqueles dizeres na carroça, fonte Vila Ema, água classificada, natural e tal,
para poder ter comércio, porque senão a gente não pudesse calcificada, só não ia comprar, né? Mas a gente tinha, lá o seu Júlio tinha o papel do análise da água, né? Agora, das outras águas que eles levavam, eu não sabia, porque eles pegavam lá na biquinha e levavam, eu não sabia se era puro, não era, né? A gente podia consumir aquela água, não podia. Quando eu parei com a água, eu vou falar um pouquinho que eu parei com a água, né? Então, em 41, a gente parou com a água porque não dava mais resultado. Daí eu fui para São Paulo. Eu fui lá na estrada de Campinas, quando estava fazendo a Via Anhanguera. Trabalhar um pouco lá. Negócio de corte de lenha, aquela coisa toda. Fiquei uns 3 ou 4 meses lá. De lá eu voltei para São José. E quando cheguei em São José, estava difícil o emprego, né? Aí o meu pai trabalhava no Vicentino Aranha. Ele cortava lenha lá no Vicentino Aranha para o fogão, né? E aí ele conversou com a Madre Paula. E a Madre Paula mandou que eu fosse lá para trabalhar, né? Aí eu fui lá. Ela me deu um serviço de arrumador de quarto para mim. De doentes. Aí eu trabalhei uns 8 dias lá, de arrumador de quarto, né? E desci e falei com ela, sua irmã, a senhora vai desculpar, mas eu não adaptei muito bem nesse serviço. Não que eu tivesse medo da doença, não. É porque eu tinha um filho, que hoje está com 52 anos, né? Ele estava com 10 meses nessa ocasião. Então eu tinha escrúpulo de chegar e pegar ele, né? Aí ela pegou e falou para mim, olha, então vamos fazer um negócio, amanhã você vem para cá, vem 6 horas, mesmo horário, você, em vez de subir lá para a galeria que você trabalha, você vem aqui para a cozinha. Aí você vai trabalhar na cozinha. Aí eu comecei a trabalhar na cozinha, no Vicentino Aranha, como ajudante, auxiliar do cozinheiro, né? E o cozinheiro era o Antônio Schmidt, o nome dele. Mas ele tinha, por causa do padrasto dele, chamava ele de Cusca, né? Que o padrasto dele chamava Cusca, né? Então ele tratava de Antônio Cusca. E eu, como já conhecia esse Cusca, desde lá, quando eu trabalhei no centro da cidade, aquele bar Hélio lá, eu já conhecia ele, né? Ele trabalhava de ajudante do seu André, que era um suíço também. E eles tomavam cerveja, chopp lá no bar. A gente já conhecia, passei a trabalhar com ele, né? E então lá no Vicentino Aranha tinha uma colônia de pessoas sorteiras. Então, todos sorteiros moravam lá. E tinha uma porção de alemão que morava lá, sabe? Tinha Ludovico, que era cunhado dele. Tinha o André. Tinha um outro velho muito antigo lá também, chamado Colomã, também um alemão. Porque eles moravam no campo dos alemães e foram trabalhar lá. Então, como eles eram sorteiros, dormiam lá, né? Na colônia lá. E esse alemão mora aqui no Parque Industrial, que é o Cusca, né? Que eu trabalhei com ele. E aí então a gente ficou conhecendo todas as irmãs de lá, que era a irmã Brandina, a irmã Iria, tomava conta da cozinha, né? E na cozinha era 2 fogão. Um que cozinhava para os pensionistas ricos, que era a Central, a Paulista, né? E o outro fogão cozinhava para os pavilhões dos pobres. Então o nome dos cozinheiros que trabalhavam no fogão dos pobres, um era Custódio, o outro era seu Otávio, e tinha também um fogãozinho de café, bem no meio da cozinha tinha um fogãozinho de café, era o seu Clementino que fazia o café, que fazia o mingau, fazia tudo aquilo para os doentes, né? E no salão, onde do refeitório,
trabalhava uma irmã minha que mora aqui na João Cursino, ali da Demar de Barro, para sair na 9 de julho, né? Ela que trabalhava de garçonete, e o seu, como é que chamava o outro? Chico Pinto, Francisco Pinto, era o chefe dos garçons ali, né? E para subir a comida para os pavilhões, para a galeria lá em cima, né? Para aqueles apartamentos lá em cima que eram dos ricos, trabalhavam 2 bandejeiros. Um era Nilo Cursino e o outro era o Antoninho Bustamante. O Antoninho Bustamante mora hoje na Vila Ema. E ali, depois que a gente acabava de servir a comida, o que sobrava ali na panela a gente levava na copa para ser distribuído para os pobres também da rua, né? Então a gente pegava aquela comida que sobrava na cozinha, né? E era distribuído para os pobres, os doentes pobres. Porque aqui em São José, eu ainda lembro que os doentes vinham assim de fora, eles vinham maior parte de trem. Então eles vinham, chegavam de trem, então tinha 2 trens que vinha assim à noite, né? Vinha 9h30, chegava o expressinho, às vezes o rápido, né? Que as pessoas desciam lá na estação sem, não sabia nem para onde que ia. E eram trazidos através de médico que mandava vir para São José, né? Então eles vinham, chegava aí, se ele tinha dinheiro para ir para a pensão, ele ia na pensão. Se ele não tinha dinheiro para ir para a pensão, ele ficava para a rua, né? Então criou-se uma casa velha ali na Rua 15 mesmo. Hoje é Nelson Dávila, mais ou menos ali por perto da Associação Esportiva, que ali não era Nelson Dávila ainda, era, parece que era Rua 24 de Outubro, que é pedacinho, que ia dali da Associação Esportiva, né? Do ginásio da Associação Esportiva, ali era uma cerca para baixo ali, onde está tudo construído hoje, aquele fundo de vale ali, tudo é tudo pasto, né? Então ela vinha só até ali. Então tinha uma casa velha naquele pedaço ali, mais ou menos de frente à Associação Esportiva ali, né? O ginásio da associação, que o pessoal se acomodava ali, uma casa velha. Aí então foi criado o abrigo de emergência, pela uma associação de moradores de São José dos Campos, né? Formaram aquilo ali e ficou então o abrigo de emergência, o pessoal ali para dormir ali naquela casa velha, né? E eles não tinham onde comer, então eles iam buscar comida no Vicentino Aranha, que as irmãs davam para eles, né? Então quando chegava meio-dia mais ou menos, a gente olhava no portão do sanatório, estava entrando aquele pessoal, tudo que ia buscar comida, né? Às vezes era pessoas moleque que ia buscar comida para a pessoa doente que não podia nem sair. Então aquela comida era distribuída toda para os pobres ali, né? Tudo que sobrava lá dentro. Era leite que sobrava, era mingau feito que sobrava, era arroz, feijão, carne, tudo aquilo que sobrava, fruta, eles davam para os pobres aquela hora. Quando era à tarde, tornava-se fazer a janta, novamente tudo que sobrava era doado para essas pessoas, né? Fora dessas pessoas que não tinham onde morar, assim mesmo tinha muito pobre que tinha casa, mas não tinha condições de comprar o que comer e ia buscar, né? Aí depois então criou então o sanatório Ademar de Barro, né? Que foi feito com doação de terreno também do Dr. Vicente de Barro, né? Ele fez a doação do terreno e daí ficou então o sanatório Ademar de Barros, que era o sanatório dos pobres. Aí colocou aqueles pobres tudo naquele sanatório e ficou hoje esse sanatório é onde está a sede dos meninos, né? Sei lá como é que chama, Cocente, né? Então, hoje é lá.
E o sanatório Maria Imaculada também, que comportava o pessoal, né? Eu não sei quantas pessoas comportavam lá, mas tudo era, aquele sanatório lá era tudo pago, não tinha quase nada de graça. Agora o Vicente Aranha, a parte do pavilhão era tudo de graça, né? E a parte da Central e da Paulista era pago, né? Então eu não me lembro mais como é que era essa parte aí do sanatório, como é que movimentava. Além disso tinha a pensão, né? Eu conhecia a pensão, inclusive eu queria falar daquele médico que teve lá também, naquela reunião lá, que é o Dr. Rosenberg, né? Dr. Rosenberg, eu conhecia a pensão dele. Era ali em frente, ó, em frente ao tratamento de água. Vindo pela Major Antônio Domingues, virando, tem uma casa de livro ali, né? Então, seguindo ali, logo na frente, tinha a pensão Rosenberg. Antes de sair de frente à faculdade, né? Era um pedacinho ali, a pensão Rosenberg. E esse médico, eu conheci ele aqui em São José. Ele não era médico ainda, né? Depois ele estudou para médico, né? Então, no dia do casamento dele, eu me lembro que o Dr. Dória pegou e colocou assim uma porção de lata atrás do carro dele para sair daquele médico lá. Então eu lembro muito bem da pensão dele. O pai dele chamava Rosenberg, né? E um gordão forte, né? Que era o pai dele. E ele falou muito bem de São José dos Campos, como era aquele tempo, tudo. Então foi muito bom a gente estar lá para participar dessa parte aí também, né? Agora ali, antes, era a pensão Carioca também, que é no prédio onde é da Sabesp hoje. De frente ali mesmo, de frente ao tênis clube, né? Hoje é Sabesp ali, escritório da Sabesp. Então a gente, ali era pensão Carioca. Depois tinha mais pensão na Rua Vilaça, tinha a pensão São José, né? Tinha o sanatório Dória, pensão Belarmino, tinha a pensão do Sr. Renato também, que era a pensão Dom Bosco na Rua Vilaça, né? Naquele outro pedacinho da rua ali também, do final da Rua 7 ali embaixo, também tinha mais pensão, mas não lembro de quem que era. E até lá embaixo, beirando onde está o Fundo de Vale agora, né? No sanatório eu trabalhei de 41 até 43. Aí, em 43 eu saí, trabalhei mais um pouco de tempo na Tecelagem Paraíba, né? E depois eu fui para São Paulo. Aí fiquei 10 anos em São Paulo. Depois eu voltei para casa de novo. Aí quando eu voltei para cá, eu trabalhei na Dutra. Estava abrindo a Dutra. Eu trabalhei no restaurante Nossa Senhora Aparecida. Fica perto do Gaúcho, né? Depois daquele viaduto que entra para Jacareí. Depois da entrada de Jacareí ali. E dali eu trabalhei na Jonso também, na construção da Jonso. Trabalhei como cozinheiro da construção da Jonso. Trabalhei com a Freitas Janque. Aí depois passei a trabalhar aqui no Santa Helena. Aí já passei a trabalhar como cozinheiro, né? Porque eu saí de lá, saí como cozinheiro. Primeiro eu trabalhei em São Silvestre também. Quando eu vim de São Paulo, eu vim para São Silvestre, né? Então eu tive um tempo em São Silvestre. Depois eu voltei de São Silvestre para São Paulo. Trabalhei no restaurante do Praça da Sé em São Paulo, que é o restaurante Papai, que era dono do Hotel São Silvestre, né? O Hotel São Silvestre era fazenda e Hotel São Silvestre. Era hotel de veraneio, né? E daí quando eu saí dali, o patrão convidou eu para ir. Eu ia para São Paulo e convidou para trabalhar no Praça da Sé. Aí eu fui trabalhar um pouco no Praça da Sé. Depois eu não quis trabalhar mais, trabalhei no Belém, a Rua Passo, restaurante Silvestre. E trabalhei em diversas olarias lá também, porque daí eu não tinha condições de trabalhar de cozinheiro, porque era muito difícil, assim, faltava às vezes
condução para ir para a cidade, tá? Porque a gente passou, não tinha onde morar, aquela coisa. Então eu comecei a trabalhar em olaria, né? Aí trabalhei em olaria, eu, minha mulher, tudo trabalhou muito tempo em olaria, viemos para cá. De lá de... Eu estava em Itaquacituba, trabalhando na olaria. Aí nessa ocasião que eu vim para trabalhar aqui na Dutra, né? Aí eu vim um dia para São José aqui, cheguei aqui, o pessoal estão fazendo a Dutra, aí tem bastante restaurante na Dutra e tal, se não quer trabalhar e tal. Aí eu tinha um colega que trabalhava lá, ele falou para mim, tá faltando cozinheiro lá, você não vai lá? Aí eu peguei, fui lá, arrumei, me trabalhar lá, né? Aí depois de lá, a Johnson me propôs emprego, né? Para mim, que estava precisando de cozinheiro. Então pôs um anúncio, eu fui lá, conversei com os homens lá, pode vir. Comecei a trabalhar na Johnson. Na Johnson eu trabalhei, acho que 1 ano na Johnson, né? E naquele tempo a gente comprava também de uma casa lá em São José que chamava Roberto Martins. A casa Roberto Martins ficava ali naquela esquina de frente a Telesp. Hoje é uma casa de livro também ali, né? Roberto Martins era ali. A casa de atacadista e vendia também, fornecia fábrica, fornecia esses lugares. Então é a casa Roberto Martins. Ele tinha uma casa em Jacareí e tinha uma filial aqui, né? A gente comprava dele. E ali no Maitá também tinha uma outra casa que era do Vitório Purga. Esse Vitório Purga era pai era avô desse outro médico Purga que tem, também não sei o nome dele, né? Sei que ele é filho do Zé Purga. O Zé Purga que é filho do Vitório Purga, né? Então eles conheciam esse pessoal tudo. Tinha outra casa também que era do Galiano também, ali entre a farmácia São Paulo, que fica na Major Antônio Domingues, e a Rua Maitá, naquela esquina ali. Hoje não sei se é parte de uma lavanderia, não sei o que é ali, né? Então era uma casa grande, chamava Casa Santana, o seu Galiano era sócio não me lembro se era do Pedro Rachid, que também era um homem muito antigo, São José dos Campos, né? Que ainda a família dele ainda é dono lá do Hotel São Remo, aquele prédio tudo que tem lá, né? Bom, ali na Avenida de São José começava ali no Casa do Médico, aquele pedacinho que hoje é a Rua Rui Dória, né? Aquele pedacinho ali. Então ali começava, a primeira casa que tinha ali era do Liberato, né? Ele tinha uma chácara ali. Depois da casa dele começava então as casas tudo ligado uma na outra. E ela ia ali, naquele trecho ali, naquela direção da primeira mão da Avenida de São José, não por trás lá, né? Ela seguia ali, as casas eram tudo na beira da rua, o fundo pro lado do banhado, né? Desde ali. Então ela ia até atrás da matriz, mas tudo ligado uma casa na outra. A minha casa ligada, então tinha batente para o meio das paredes da divisão. Então quando eu conheci era fechado o meio do batente dividido as casas. Então eu acredito então nesse tempo que foi descoberto São José dos Campos, que os padres jesuítas fizeram aquelas casas para poder se esconder dos índios, não sei. Porque eles iam por dentro das casas, né? Até chegar na matriz. Quando chegava na matriz, o fundo da matriz tinha uma porta que dava com essas casas. Então eles entravam lá e entravam para dentro da igreja, talvez para se esconder dos índios, não sei como é que era, né? Então é que a gente conheceu. E essa carreira de casa ainda atingia até onde está aquela casa de esquina, atrás do rodoviário lá que vende vela, né? Ali era um sobrado grande, então até aquele sobrado que era de taipa, as casas também eram ligadas, entendeu? Tinha alguma casa separada, mas continuava a casa ligada ainda, até no terminar da rua, no virado pro beco, né? Que ali tinha um bequinho.
no ir lá pro beco era tudo ligado uma na outra. Mas daquele outro pedaço, então, até chegar no prédio que tinha lá, que era um sobrado de taipa, já era dividida, né? Então aquele pedacinho ali a gente conheceu tudo. E agora, para a Avenida Rui Barbosa, a primeira casa da Avenida Rui Barbosa era do meu avô. E a gente, quando a gente veio para a cidade, veio trabalhar aqui na cidade e tudo, veio começar a ir na escola, né? A gente brincava na Praça da Matriz, na Rua São José, que chamava Rua de Trás, né? Nem Rua São José não era, Rua de Trás que a turma tratava, né? E a Rua 15 também, o nome dela era Rua Direita, não tinha a Rua 15, né? E a gente brincava ali com bolinha de gude, peão, tudo quanto era brinquedo da gente, e brincava na Praça da Matriz, né? Agora, bem no centro do Lago da Matriz tinha o Coreto também. O Coreto, quando chegava assim, sábado e domingo, tinha as bandas que tocavam, né? Fazia retreta, se tratava de retreta, em tocar aquelas músicas, aquelas coisas todas, e a gente passeava ali naquele pátio, descia a Rua 15 até a farmácia lá embaixo, que é a Droga Azul, né? E frente ao Olímpio Catão, a gente, quando a gente estava namorando assim, a gente descia aquela rua ali, subia, e aí tinha já a PL1, né? Na época eu já estava moço, já tinha a PL1, já, a PL1 tocava já. A gente ficava apreciando aquela música, né? PL1, o prédio da PL1 era ali, onde estava o Banco Francês. Primeiro era o Hotel dos Viajantes, depois tornou-se Esporte Clube São José. Então quando era Esporte Clube, colocaram a PL1 ali, né? E ali então, quando tinha política, o pessoal ia lá fazer o programa político deles, ia fazer na PL1. E quando no sábado, domingo, então ficava tocando aquelas músicas até tarde da noite, aquela coisa toda, e ficava passeando por ali. Agora, como eu estava falando para você da Rua 15, a Rua 15 era umas casas velhas também, tinha ali uma farmácia do Manuel Ricardo Júnior. Eu não sei se ele é tio do Cassiano Ricardo, por aí, ele é parente do Cassiano Ricardo, né? E ele tinha um filho que chamava Mauro Ricardo, né? Então ele tinha uma farmácia ali. Na época que a gente era moleque, a gente lembra que era a farmácia dele ali e tinha mais algumas outras farmácias. Mas o médico, como eu falei para você, dentro de São José, era mínimo, né? Era o doutor Ivan de Souza Lopes, que a gente conheceu, e doutor Dória, né? Antes, quando eu fui moleque, conheci o doutor Mário Garvão, aquele doutor Rezende também, que era que não tinha perna, né? Esse já era ali na Praça Afonso Pena. E bem no centro da Praça Afonso Pena também tinha a cadeia, né? Foi por volta de até por volta de 1935, 36, por aí, a cadeia era ali. Depois desmancharam a cadeia e fizeram então na Rua São José, onde era a Santa Casa, né? Que hoje é o fundo do Bradesco, ali. Ali era a cadeia. E a gente, quando a gente entregava água, assim, tudo, a gente entregava lá para os presos, porque a gente tinha dó também deles beber aquela água suja, né, da Paraíba, a gente entregava água para eles ali. Ali era a cadeia. Então, como a gente estava falando da Rua 15, ali tudo era... A Praça Afonso Pena era um pátio grande, fazia frocória ali também, quando era a festa de São Benedito. Tinha jongo, né, aqueles preto fazia aquela dança em volta da fogueira lá, e tinha aqueles outros pessoas que vinham dançar maçambique ali. A festa então era importante para a gente participar daquela festa, porque era muita dança, muita música, né?
A gente participava de todo aquele folclore ali, era bacana. E em frente, então, era onde está agora, onde foi a cantina do Mário, hoje não é mais cantina do Mário, por ali, naquele pedacinho ali onde está a cadeia, hoje, na Maitá, era a máquina de café do Delfino Ramos. Ele deve ter um filho aí que, ultimamente que eu vi ele ainda estava trabalhando com táxi, ele é mais velho do que eu. Chama Jaime Ramos. Não sei se ele está trabalhando com táxi ainda. Esse era filho do Delfino Ramos, né? E aonde está o Banespa, era a pensão do... não sei como era o nome dele. Laurentino, parece que era o nome dele. Né? Tinha um filho que chamava Nelson também. Era uma pensão dele, mas era pensão de São, não era pensão de doente, né? Bem ali na praça. E em seguida era o Centro de Saúde também, né? Foi o Centro de Saúde ali também. Foi desmanchado mais ou menos em 32, por aí que foi desmanchada a igreja. Então, foi tirado o soalho na parte da sacristia. E quando tiraram o soalho, a gente viu que tinha um buraco ali. Então a gente varava para aquele buraco, varava por baixo da Praça da Matriz, e saía no cantinho lá onde param os ônibus ali para descer para Castelo Branco, né? Naquele pedacinho que terminava o túnel ali. E ali era tudo fechado. O lado de baixo ali, aquele lado ali, tudo era pasto. Castelo Branco, a Neve Baracho, tudo é pasto, ali não tinha nada. E ali no começo ali que vai pro lado da dique ali, era uma casa chamava Manuel Martins, Maneco Martins chamava, né? Chamava de Neco Martins. Ele tinha um sítio no Taquari lá, e ele tinha uma casa de passar fim de semana, passar festa ali, né? Em seguida da casa dele tinha a casa paroquial, que era do padre Monteiro. O Bar 15 era do Jacó Diamante, o nome dele, né? E ele era sócio com um senhor que chamava Cândido Barbosa. Então eles fabricavam o conhaque no fundo do Bar 15, que hoje é Droga 15. Era um espaço muito grande que tinha lá dentro, né? Eles faziam o conhaque lá, mas como o conhaque não podia sair daqui de São José, com o rótulo de São José, eles arranjaram em Eugênio de Melo. Tá, então vamos continuar falando do conhaque, né? Então ali na Bar 15, como eu estava falando, o dono era Jacó Diamante, e ele fabricava um conhaque ali, chamava conhaque de Pacová. Então, mas como não podia sair com o rótulo de São José dos Campos, eles colocaram como se a fábrica fosse em Eugênio de Melo. Eles fabricavam aqui e carregavam para lá, né? Para Eugênio de Melo. Então saía com o rótulo de Eugênio de Melo, que é para poder ter saída, né? E ali tinha, na ocasião também tinha muito mesa de snooker, né? Uma das primeiras mesas de snooker que veio para São José dos Campos. Então o movimento ali naquele bar era grande, bastante grande, né? E frequentava tudo quanto era pessoa da cidade, né? Como vinha jogar bilhar, né? E então acontecia que nos bares aqui a gente tinha que ter 2 xícaras, uma para pessoa sã e a outra para o doente. Então a gente tinha a xícara com lista azul, era para o doente, e a xícara branca era para a pessoa sã, né? Mas geralmente a gente às vezes fazia alguma confusão, porque pessoas às vezes de fora que vinha, a gente trocava a xícara azul. Então a gente não tinha certeza se a pessoa era doente ou não era doente, né? Às vezes a pessoa de fora, mas não era doente. Quando ele cismava com a pessoa, assim, que a pessoa vinha tossindo, qualquer coisa, ele dava a xícara azul.
Era uma confusão danada que a gente fazia, porque eu trabalhei bastante tempo no bar ali na Rua 15, eu me lembro que a gente fazia confusão às vezes. Às vezes dava xícara branca para um doente e dava xícara azul para uma pessoa, apesar que era esterilizada, né? Então não havia tanto perigo, né? Era esterilizada não na força, era esterilizada numa panela de água fervendo que a gente tinha lá, né? Tinha duas panelas, uma com a xícara no fogãozinho lá que a gente fazia o café, tudo a gente tinha já ó, ali colocado aquela panela com a xícara azul e a outra xícara de outra coisa, então ficava esterilizado. Mas a gente fazia sempre confusão com isso aí, né? E dava às vezes o café para a pessoa sã, na xícara de cor, e dava para o branco. Eu queria deixar aqui uma mensagem para os jovens de São José dos Campos. Eu, como 75 anos de idade, participei de toda a vida de São José dos Campos, todo o crescimento dela, que eu continuei ajudando São José a crescer. Espero que todos os jovens de São José também ajudem a São José a crescer na medida em que ele vem crescendo desde a época da sua fundação e que continua crescendo na educação, na saúde, no trabalho também, que muitas pessoas possam sentir firmeza nesse grande São José que nós temos e que com muita esperança possa continuar a viver nessa cidade tão linda que é, apesar de não existir quase verde nenhum mais em São José dos Campos. Eu pediria aos jovens que continuasse a ecologia em São José dos Campos, que é muito importante, sobre a despoluição do Rio Paraíba também, que as pessoas continuem a fazer algum trabalho para que nós possamos ter um rio mais limpo, mais saudável. E deixando aqui uma mensagem para as pessoas, que é com muita satisfação que a gente participou desse crescimento de São José dos Campos e que as pessoas possam continuar no incentivo, ajudando o crescimento de São José dos Campos, toda a juventude de São José, na saúde e na educação, enfim, todo ponto de vista do crescimento dessa nossa cidade. E aqui nós deixamos então um adeus para todas as pessoas que participarem desse crescimento de São José dos Campos, esperando um São José melhor, com mais trabalho, com mais dignidade das pessoas, com mais amor e mais confiança nas pessoas também. É o que a gente deixa aqui nessa mensagem para todos os joseenses e aqueles também que estão habitando aqui nessa cidade, como os mineiros, os nortistas, todos aqueles que vieram aqui para a cidade, que participaram também no início da fundação da cidade. Eu deixo uma mensagem a todos eles, para os que partiram e para os que ficaram, que vão continuar esse trabalho de crescimento em São José dos Campos. Só isso.